Boa noite a todos e aqui presentes e os que estão nas redes sociais. Nossa leitura inicial de hoje será da Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é Sirvamos. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legislas, mas não explicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios da tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichosos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de criar espetacularmente na mesma senda em a que se acolhem quantos precipitadamente aprecieis, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prendermos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramentos para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Que assim seja. Boa noite a todos que participam deste Evangelho, estejam aqui no Centro Espírita Allan Kardec ou que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Nesse primeiro momento de orações do Evangelho, vamos louvar a Deus, que é nosso Criador, louvar a Jesus, o nosso Mestre e Guia, e agradecer. Agradecer o dia que vivemos hoje, a vida que temos, agradecer também essa oportunidade de estudo do Evangelho, que, como diz o texto, nos ajuda a crescermos e a evoluirmos. E cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja.
Uma boa noite a todos. Hoje é do capítulo 13º, o item 11, que fala sobre a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhem outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer aos outros felizes, quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a esses pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero? Compreendeis quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ides, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que os fazei. Já dizia, né, que fora da caridade não há salvação. Também Jesus falava sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá, né? Fazer o bem sem ostentação é falar sobre a benevolência. A prática da benevolência nos liberta do egoísmo, mas aproxima dos necessitados e de Deus. Em consequência, sentimos uma alegria que nem o remorso e nem a indiferença perturba. Então, quando nós conseguimos praticar a benevolência, a gente que vai ser o primeiro a ser beneficiado, porque a partir desse ato, quando a gente consegue atuar, a gente vai se sentir, então, não vai sentir remorso, não vai esperar retribuição, né? É a verdadeira que não saiba a mão direita o que faz a esquerda, ou vice-versa, né? Então, quando a gente faz de coração, a gente não vai lembrar, mas vai sentir, porque nos aproxima de Deus. É dever de todos nós ir ao encontro do infortúnio, das misérias ocultas. Em todas as palavras do Cristo, nos ensina: amai-vos uns aos outros. E mais, quando vestir de uns desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que fazeis. Então, quando Jesus ali, eu acabei de ler, né? Que quando a gente vestir um pequenino, quando a gente acolhe alguém, Jesus já falava que é a mim que o fizeste. Então, eu sempre tenho uma passagem, né, que fala sobre... Tem uma historinha, né, que cantam até nas escolas para as crianças, que Jesus batia a porta e daí ele estava esperando um banquete, para fazer um banquete para Jesus, e aí vinha o pobre, bateu na porta e pedia um esmoleiro lá, pediu que estava com fome, ele disse: hoje eu não posso te dar porque a mesa está bonita, está farta, né, está arrumada, porque estou esperando
alguém muito especial. Espera, e não chegava, não, mas Jesus está atrasado. Bateu mais uma mãe que pedia um agasalho. Não, hoje não posso, porque eu estou esperando alguém muito especial. E assim foi várias pessoas pedindo. E aí, quando Jesus chegou, eu disse assim, mas Jesus, como? Agora tá, eu fiquei tanto tempo, e como que agora que você chegou? Ele disse assim, mas eu vim na forma daquele outro. Então, quantas vezes nós esperamos, nós pedimos para Deus, para Jesus, para ser, porque eu quero. Ou, esses dias até estava escutando uma palestra do Raul Teixeira, que diz que as casas espíritas querem muito atender os mortos e esquecem de atender os vivos, que estão bem próximos. Então, esta caridade faz com que a gente... eu fiquei bem chocada quando eu via o Raul falar, né? Mas eu fiquei bem chocada, mas ao mesmo tempo me chamou a atenção. É mesmo, né? Quanto a gente está ajudando aquele que está perto? Será que a gente está vendo? Quantas vezes a gente diz assim, eu tenho que fazer uma visita para fulana que está doente. Mas hoje eu estou com preguiça, hoje eu não posso, amanhã eu vou. Quando chega amanhã, a gente dá 1000 desculpas. Não, mas a semana que vem eu vou. E às vezes a pessoa desencarna e a gente não vai. Daí a gente quer fazer prece, quer fazer plano. Não que não possa, deve, né? Mas é agora. Quando que nós somos chamados? Hoje também assisti uma palestra que falava de Jesus e dos apóstolos, que os apóstolos estavam reunidos muito tristes porque Jesus tinha sido pregado na cruz, essa coisa, e ele estava vindo e que eles não reconheceram. Por que vocês estão tristes? Jesus perguntou. E eles não sabiam. Mas então tu não sabe que Jesus, né, que estava na cruz, não sei o quê. E aí conversa, mas eles não reconhecem Jesus, mas sentem aquela calorosa acolhimento daquela criatura, daquela pessoa. E daí, não, mas já está tarde, vem pernoitar conosco, não sei o quê. E quando ele chega na mesa, que ele vai partir o pão, os apóstolos retornam naquela passagem onde Jesus divide o pão. E aí eles lembram. E na palestra fala, então, que muitas vezes a gente não lembra de agradecer. E as dificuldades são para que a gente se fortalece. Então, assim, quando a gente perde, né? A gente perde um emprego, a gente perde a saúde, né? Mas a gente fica revoltado com aquilo que a gente perde e não pensa naquilo que a gente ganha, porque nada se perde, tudo se transforma. Então, quando eu perco um emprego, mas por que eu perdi esse emprego? Às vezes a gente arruma um melhor, né? Então, a dor, ela é necessária, mas o sofrimento não. Então, nós escolhemos como fazer para vivenciar isso. E fora da caridade não há salvação. Se nós procurar pensar, quando nós tiver a oportunidade de fazer, então, muitas vezes a gente pensa que caridade é só material. E não é. Nós também podemos fazer. Aquele que sabe, ensina aquele que não sabe. Porque sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu e menos do que eu. Então, aquilo que eu sei, eu passo para aquele outro. E o outro ali da frente me passa também. Então, são trocas. Por isso que Jesus dizia que fora da caridade não há salvação. Porque se não tiver, ninguém evolui sozinho. Nós precisamos do outro para evoluir. E como é que nós vamos precisar desses outros? O porquê que nós precisamos do outro? Justamente para isso. Família, todo mundo hoje é Dia das Mães, né? Parabenizando as mães. Mas a gente sabe que tem dificuldade com família. Às vezes tem problema com filho, às vezes tem problema com finanças, né? Mesmo nas famílias também tem dificuldade. Então, mas graças à família, né? Que bom que a gente tem. E mesmo depois de passar as dificuldades, que bom como eu me sinto fortalecida por ter vencido isso, aquilo, aquele outro. Então, quando nós fazemos uma caridade e vemos alguém que ficou bem com aquilo que a gente disse, uma palavrinha, né? Uma época eu fiz uma palestra e falei uma situação que eu
tinha convivido, e uma experiência minha. E depois de anos, eu fui de novo naquela casa fazer palestra, e uma senhora me chamou para conversar, e ela disse, devido àquilo que a senhora me disse, eu mudei a minha vida. Aquilo me deu, na primeira instância, assim, me deu um medo, porque eu pensei assim, ai, o que eu falei? Porque eu falo, né? E o que será que eu falei? Mas daí ela disse, a senhora narrou que tinha uma situação lá que eu não aceitei a ajuda da vizinha, e a vizinha me botou e disse assim, por que tu não aceita a minha ajuda, que quando eu preciso tu ajuda? Aí eu fui pensar, né? Porque ajudar, para mim, é muito mais fácil do que eu pedir ajuda. Por quê? Orgulho. Orgulho. O orgulho, como que eu vou precisar? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Se não é de uma coisa, é de outra. Então, o orgulho, diz que o orgulho e a vaidade, né, são as chagas da humanidade. Mas a gente não tem. Será? Então, nessas situações, e naquela situação eu precisava. E ela, essa senhora que estava lá na palestra que eu falei, aí ela disse que estava brigada com a mãe dela. E que a mãe dela, e ela estava precisando muito de ajuda da mãe dela, e ela não aceitava porque ela estava brigada com a mãe dela. Diz que quando eu falei, ela se sentiu igual a eu, e daí foi para casa e foi lá na mãe dela. E pediu ajuda. E daí disse que, nossa, que elas estavam bem amigas. E eu fiquei tão feliz por aquele relato, porque eu não imaginei que talvez... Então, assim, às vezes uma palavra, uma coisa que a gente diga, uma conversa entre amigas, né? Quantas vezes a gente pode ser... Eu mesma, quantas vezes fui ajudada com uma palavra, nossa, mas é só isso? Nossa, eu não tinha visto por aquele caminho. Então, porque o que não é falado é fantasiado. Então, muitas vezes a gente... eu não vou dizer para fulana porque ela já sabe. E ela está fazendo de propósito. Não. Por que a gente não fala? Por orgulho. Então, diz assim, olha, eu não gosto que tu faça tal coisa, né? Isso também é ser caridosa. Para que o outro não fique... E aí, às vezes, não, mas eu nem sabia que tu não gostava, eu nem sabia que estava fazendo isso. Mas a gente faz fazer as coisas crescer. Então, quando a gente entende essa doutrina, entende essa situação, a gente vai ver que a caridade, primeiro, é para nós. O perdão, a benevolência, tudo faz parte da nossa caminhada evolutiva. E que bom que nós conhecemos essa doutrina que tanto nos ensina, né? Boa noite. Nos encaminhando para o encerramento do Evangelho de hoje, vamos enviar irradiação para aqueles que tentaram contra a sua própria vida, para aqueles que estão doentes, que estão necessitando de uma oração, é a nossa caridade nesse momento. E queremos, então, com esses pedidos, encerrar o nosso Evangelho de hoje com oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Agradecemos a presença de todos e convidamos para um novo Evangelho híbrido no próximo domingo. Tenha uma semana de paz. Boa noite. Assim seja.